Satoru Gojo foi fatiado no pescoço por Sukuna e ele encara mais uma vez a própria morte. Seria a expansão de domínio Fukuma Mizushi de Sukuna mais refinada do que a de Gojo? Seria ele muito mais forte e agora chegou o momento da morte do Gojo em apenas 3 capítulos? Bom, nós vamos resolver todos esses mistérios, assim como as explicações acerca da amplificação de domínio, entre outras coisas que serão utilizadas por Gojo para se livrar da própria morte, porque a batalha só está começando. Por isso, confira esse vídeo até o final, fica junto comigo, beleza? E bora lá! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um capítulo de Jujutsu Kaisen, capítulo 225. E antes de mais nada, um agradecimento especial ao Bruno Oliveira, Fábio, Satoru Gabi, o David, lá do pessoal da Jujutsu Kaisen BR, que postaram o capítulo pra gente com os spoilers bonitinhos, traduzidos diretamente do japonês para o português, e o link sempre se encontra na descrição, tá bom, gente? Então sempre agradeçam a eles, porque todos os canais aí que estão postando vídeo, e eu digo aí, ó, Dias de Nerd, Tô Nerd, todos eles pegam lá o capítulo e ninguém dá os créditos. Vamos dar os créditos, pessoal. Eu peço isso porque os caras estão fazendo um trampo de madrugada pra trazer pra toda a comunidade de Jujutsu. Não custa nada fazer uma menção a eles, não é? Bom, de toda forma, vamos começar diretamente com esse capítulo, gente, porque eu vou explicar aqui algumas coisas bem interessantes sobre a amplificação de domínio, sobre como o Sukuna conseguiu realmente burlar o Gojo e tirar algumas falácias de algumas pessoas dizendo que a expansão do Sukuna é mais refinada do que a do Gojo. Vocês vão entender aqui como que funciona, beleza? E bom, vamos lá. O nosso capítulo vai iniciar com o pessoal assistindo a batalha de Gojo contra o Sukuna. Basicamente a batalha deles vai ficar meio que em off, enquanto todos vão assistindo e começam a dialogar sobre as possibilidades do que pode acontecer, se o Sukuna vai conseguir vencer ou não, e percebam pela narrativa que a todo momento eles estão exaltando pra caramba o Sukuna. E exaltando por quê? Porque isso é uma forma narrativa do Gege Akutami falar que esse capítulo é do Sukuna. Dessa vez é ele que vai tomar a vantagem e conseguir quebrar o ilimitado do Gojo. Por isso não se atentem só às técnicas e tudo, mas a narrativa e modo que a história é escrita, tá bom? E bom, eles estão lá assistindo e para o Sukuna conseguir bater de frente com o Gojo, ele não utiliza sua técnica amaldiçoada, porque ele vai utilizar a amplificação de domínio. A amplificação de domínio nada mais é do que uma evolução do domínio simples, aquele domínio que a Miwa utiliza, que o Kusakabe ensinou para ela e tudo, e até mesmo o Kusakabe parece saber como fazer essa amplificação de domínio. Não à toa, ele é um feiticeiro de classe 1. E bom, o que acontece com a amplificação de domínio é que ela não tem nada a ver com técnica, ela é uma habilidade e nessa habilidade você flui o seu corpo inteiro com uma barreira, uma membrana bem fina que faz com que você não consiga utilizar a sua técnica amaldiçoada, mas você consegue se mover livremente e atingir o seu adversário, evitando até mesmo acerto garantido dentro de uma expansão de domínio. Ele pode até mesmo neutralizar a técnica do adversário e tudo isso está diretamente no fanbook. Por isso o Sukuna utiliza essa habilidade de amplificação de domínio e anota aí porque isso vai ser importante lá pro Gojo, viu? Assim como a técnica de reversão, que também não é uma técnica inata, e sim algo que a pessoa consegue utilizar. Qualquer outro feiticeiro que tenha ali o mínimo de habilidade com energia amaldiçoada consegue utilizar a técnica de reversão. O mínimo não, né? O máximo, porque é muito difícil. Bom, é aí então que o Yuta pergunta sobre a amplificação de domínio pro povo, se foi a mesma que o Jogo e Hanami utilizaram contra o Gojo lá em Shibuya, e é exatamente esse tipo de habilidade. Ele pode ali passar pelo infinito do Gojo simplesmente porque é uma barreira que não tem técnica amaldiçoada nela. Você se reveste simplesmente com uma membrana fina que consegue neutralizar a técnica amaldiçoada do adversário, impedindo que ele te atinja até mesmo dentro da expansão de domínio e provocando ali que você tenha uma porradaria franca no mano a mano. E parece que o Kusakabe sabe utilizar isso, e isso também vai ser importante lá pra quem? Pro Itadori, porque se o Itadori aprender o domínio simples e a amplificação de domínio, ele pode pelo menos ter um embate de socos contra o seu adversário sem ser totalmente atingido pelas suas técnicas amaldiçoadas. Outra pessoa que parece sacar como que isso funciona, e ele é muito inteligente e talvez vai ser muito útil em uma batalha com o Kenjaku ou contra o Sukuna, é o Higuruma, que já está entendendo mais ou menos como funciona a amplificação de domínio, porque não à toa ele já tem uma expansão de domínio em pouco
tempo. A única desvantagem da amplificação de domínio é simplesmente que você não pode utilizar a sua técnica inata. Por isso o próprio Panda pergunta: então o Sukuna tá batendo de frente com o Gojo, mas sem utilizar muitas vezes a sua técnica. Só que o Sukuna, ele varia ali a sua técnica. Ele utiliza a amplificação de domínio, desativa ela, volta a utilizar ali o Mizushi, que seriam seus cortes, o clivar, o desmantelar, e depois volta para a amplificação de domínio a todo momento. Ele fica trocando ali entre ativar a amplificação e desativar a amplificação. E é dito pelo Anjo que se por algum acaso o Gojo, com seu ilimitado, possa ser dominado por algo além da amplificação, ele será derrotado. E bom, explicando mais uma vez sobre a amplificação de domínio para ficar bem claro para vocês, eu vou falar o que ela faz. Além dela ser uma membrana, já expliquei para vocês, que reveste todo o corpo, assim, como se fosse um domínio completo, assim, te protegendo. Imagina como se fosse, sei lá, o Goku no Super Saiyajin, com aqueles raiozinhos e você fica cheio daquele negócio. É basicamente isso, só que é uma membrana bem fina que fica no seu corpo, não chega a exalar para tudo quanto é canto. Mas enquanto ativada essa amplificação de domínio, ela pode neutralizar o acerto garantido da técnica do adversário. É por isso que o Jogo e o Hanami acabam utilizando essa técnica, porque pelo menos neutralizando, eles podem bater de frente no soco com o adversário. E aí fica ali essa vantagem para as pessoas, embora tenha a desvantagem de não poder utilizar a sua técnica inata. Só que você pode sair de amplificação e voltar ali a utilizar suas técnicas, sempre ligando e destravando. Assim como você aperta em um interruptor, a mesma coisa vai acontecer. E isso é um ponto importante porque isso vai servir para o próprio Gojo. Bom, de toda forma o pessoal entra nessa discussão e aí a Miwa pergunta por que eles não utilizam ali a expansão de domínio então? Por que o Sukuna não utiliza de uma vez? E bom, não acontece isso tudo de uma vez porque você não tem como detalhar exatamente se a sua expansão é mais refinada do que a do adversário. E bom, ela não precisa ser necessariamente a mais forte, ela não é a mais forte, é a mais refinada, é a mais bem feita, é a que tem ali mais conjunto de perfeição na montagem da sua expansão, nos seus mínimos detalhes. E como isso é muito arriscado, eles não ativaram ainda, mas eles vão ativar logo a seguir. E aí é perguntado ali se por algum acaso a técnica do Gojo, do ilimitado, não impediria que o acerto garantido atingisse ele, mas o Itadori trata de solucionar, e conforme foi explicado pelo Gojo lá em arcos passados, quando ele luta contra o Jogo e eles entram na sua expansão de domínio, que se sobressai a do próprio Jogo, mesmo Satoru Gojo seria atingido pela expansão de domínio por causa do voto de acerto garantido. Uma vez que ele está lá dentro, se ele não expande o seu domínio, ele vai ser atingido em um momento ou em outro por aquele que formou a expansão. Então sim, dentro de qualquer tipo de expansão de domínio, o Gojo pode ser atingido. O seu ilimitado não faria frente com o dos outros, a não ser que ele expandisse também o seu domínio e ele fosse mais refinado. É aí então que o Yui fala: poxa, então o Sukuna ele tá com medo do Gojo expandir o seu domínio porque ele não sabe se o dele vai ser mais forte? E aí a Shoko explica que, bom, se fosse isso, o Gojo já teria notado e teria expandido o domínio para derrotar o Sukuna logo de vez. Mas isso não acontece, porque ocorreria um cabo de guerra entre as duas expansões de domínio, podendo até anular o efeito garantido de cada uma delas. Ou seja, vamos falar assim que eles são iguais, eles dão ali no empate. Se eles dão no empate, as duas expansões de domínio são anuladas e resta aos personagens ali que estão dentro de suas expansões lutarem até o momento que um pode ser atingido, e aí sim a barreira de um vai quebrar por causa da instabilidade. Até porque quando você leva um golpe você já fica instável. E é aí que todo mundo toma um susto. E essa parte eu confesso que eu estranhei, porque primeiro, todos os alunos estão muito tranquilos apenas assistindo. O Kenjaku já está agindo e pode pegar eles de surpresa. Eu acredito que eles deveriam estar mais prontos e fazendo algum tipo de plano contra o Kenjaku e não só esperando o Sukuna derrotar ali o Gojo. Pelo menos se dividir tudo para poder derrotar ele. Afinal nós temos ali vários feiticeiros como Hajime, Higuruma, Itadori, Maki, Yuta, Hakari, entre outros. Daria para ali pelo menos dar um trabalhinho pro Kenjaku e talvez derrotar ele. Mas não é isso que nenhum deles faz e eles tomam um susto. Eles ficam surpresos que a expansão de domínio do Sukuna, a Fukuma Mizushi, ela não tem uma barreira. Ela é simplesmente aberta, assim como a do Kenjaku. Eles acham que tudo isso é impossível, mas para o Sukuna é possível. Só que para o Gojo também pode ser possível. E por que eu digo isso? Porque tudo que o Satoru Gojo ele tenta, ele consegue fazer conforme o próprio fanbook, e até mesmo lá no volume 1, página 130 do mangá, tá relatado ali que tudo que o Satoru ele tenta fazer, ele consegue.
Ou seja, a partir do momento que ele vê a expansão de domínio do Sukuna, pode ser que ele aprenda, assim como acontece lá com o Toji, quando ele aprende a técnica de reversão, consegue reverter ali o negócio, consegue se curar e tudo mais, e por fim derrotar o Toji, porque na morte é quando um feiticeiro Jujutsu ele tem o seu ápice, é quando ele consegue o seu máximo ali. Ele aprende a partir disso, e isso já foi mostrado narrativamente falando lá atrás, por isso que é bem interessante de vocês notarem esses pontos, tá bom? Pode ser que até o próprio Gojo consiga expandir o seu domínio assim como o Sukuna faz, sem precisar ali de uma barreira, mas para isso ele precisou primeiramente ser atingido. Porque o que vai acontecer é que o pessoal ali vai ficar discutindo sobre como que ele consegue fazer a expansão de domínio sem barreira, né? Colocar ali o seu domínio inato em todo o alcance de cerca de 200 metros, se eu não estou enganado, e nesse alcance tudo é cortado. E aí o Kusakabe ele tenta explicar para Miwa como que acontece e por que a expansão de domínio é tão perigosa quando acontece isso. Embora ela tenha uma rota de fuga, porque quando tem uma barreira, a pessoa fica lá presa. Mas se não tem uma barreira, a pessoa tem uma rota de fuga, porém são um monte de cortes que vão acontecer, né? Só que aí o Kusakabe vai ensinar pra Miwa, e aí a Miwa pergunta, tá, como que funciona? Ele fala, ó, me dá um pouco de água. Só que ele pede a água e não a garrafa. A garrafa é como se fosse a expansão de domínio normal. É uma barreira, é uma garrafa, é um físico onde tem dentro ali a água, mas você não consegue segurar a água. Por isso que a Miwa vai lá e joga a água na cara do Kusakabe, que eu achei bem engraçado. E é isso que acontece com essa expansão. Você tem ali a água e você não consegue agarrar a água. É como já foi dito anteriormente pra gente, o Sukuna com a sua expansão de domínio é como se ele desenhasse algo simplesmente no ar e começa a existir. É algo que ele torna do impossível possível. Afinal, ele é o feiticeiro mais forte de toda a história. A Maki chega até a mencionar sobre o Megumi, mas o Megumi acabou utilizando ali o espaço onde ele estava como uma casca. Então, ele utilizou aquilo para criar como se fosse uma barreira. Então, não cabe o exemplo dele naquele caso. Já que o Sukuna não precisa dessa casca, ele simplesmente expande e acabou. Só que tem um alcance limitado de ali cerca de 200 metros e por aí vai. Então, ele tem ali um limite, ele tem como fugir daquele local. O problema é como você vai fugir de fato. E aí, então, eles entram numa discussão sobre a luta da Tsukumi Yuki contra o Kenjaku, e para entender de forma bem simples o que a Mei Mei estava falando, o que o Choso estava falando, é o seguinte, a Yuki Tsukumo estava utilizando ali o seu domínio simples, que foi dilacerado pelo Kenjaku, certo? Ela deveria ter expandido o seu domínio? Tecnicamente não, porque o Tengen por fora estava quebrando as barreiras do Kenjaku, porque conforme mencionado ali na luta do Mahito contra o Itadori e o Nanami, quando o Nanami entra na expansão de domínio, quanto mais a barreira ela é forte por dentro para prender o seu adversário lá dentro, mais fraca ela é por fora. Então uma pessoa que for lá por fora é muito frágil, só dá um soco lá e acabou. Abre aquela barreira e adiós a expansão de domínio. E o que acontece com a Yuki Tsukuma é que mesmo que ela ativasse a sua expansão de domínio, os acertos garantidos entre ela e o Kenjaku provavelmente se igualariam, ficariam da mesma forma como estava aqui entre o Gojo e o Sukuna. Só que quem tivesse a melhor técnica de barreira, já que o acerto garantido foi ali anulado pelos dois terem o mesmo refinamento ali na hora de expansão de domínio, que não tem a ver só com a barreira, mas com a expansão de domínio, o domínio inato em si. Por isso que vocês têm que compreender a diferença entre é uma barreira mais refinada. Não, não é uma barreira mais refinada, é o domínio inteiro mais refinado. E então, se os dois se anulariam na luta, tanto a Yuki como o Kenjaku, logicamente, quem tivesse ali a maior habilidade de barreira, que seria o Kenjaku, porque já foi dito pra gente que ele era o melhor de todos, pelo menos ali naquele caso, tirando o próprio Tengen, ele conseguiria burlar isso, então não adiantaria nada ela expandir o seu domínio. Triste porque eu queria ver a expansão de domínio dela. Mas, voltando, o Ino aparece e começa a falar que as expansões de domínio não são essa molezinha toda, porque gasta muita energia amaldiçoada, mas o Gojo ele tem um plus, porque os seus 6 olhos, a sua habilidade e o quão bom ele é, faz com que ele gaste o mínimo de energia amaldiçoada possível, ou seja, ele utiliza sempre o necessário, fazendo com que ele nunca zere de fato a sua energia amaldiçoada. E lembrando de outra coisa, constantemente falando, o seu cérebro é renovado pelo feitiço de reversão. Ele faz isso desde sempre, isso tá no fanbook e isso tá também no mangá. E é mais
mais um ponto interessante para que vocês peguem o que eu vou explicar mais a seguir. Porque o Ino ainda explica que se ele utilizar toda hora a expansão de domínio, tipo, desfaz a expansão, depois ativa de novo a expansão, vai gerar uma reação diferente, ele vai gastar muita energia amaldiçoada e aí acabou, porque o Sukuna tem muito mais do que ele. Porque como dito pelo próprio Yuta, que tem mais energia amaldiçoada do que o Gojo, o Sukuna simplesmente tem o dobro, ele tá chutando ali no mínimo o dobro de energia comparado ao Yuta, ou seja, o Gojo tem menos do que o Yuta tem mais e o Sukuna tem o dobro do Yuta. Praticamente falando, é um poço sem fundo. E o Hajime nesse momento fala que se não fossem os 6 olhos e o domínio do Gojo em ver a nitidez da ativação da amplificação de domínio das técnicas do Sukuna, o Gojo já teria sido derrotado. Então, graças aos 6 olhos, ele pode ver tudo que o Sukuna está fazendo e por conta disso, ele consegue se mover e consegue impedir com que o Sukuna faça um dano maior nele. Porque simplesmente em questão de eficiência de energia amaldiçoada, o Sukuna também é um gênio. Ele não precisa dos 6 olhos para algo, porque ele já é um gênio em si, ele é um dos melhores. E aí eles se questionam por que os dois não estão ativando a expansão de domínio, já que não tem questão muito ali com quantidade de energia amaldiçoada, porque depende mais do refinamento do seu domínio inato, e aí a gente não sabe, né? Nem eles sabem, nem ninguém sabe, eles só vão saber quando eles ativarem. E aí o Higuruma fala, ó, aí vem eles. E aí eles ativam a expansão de domínio. Nisso as duas se anulam. E por que se anulam no efeito garantido? Porque as duas são refinadas e empatadas, igualadas. Os dois não têm um melhor ou um pior. Isso comprova aqui que não existe expansão de domínio entre os dois que é mais refinada do que o outro, mas tem um porém, a sua funcionalidade. A funcionalidade do Gojo depende de uma barreira. Já a do Sukuna tem um alcance enorme e ela não tem barreira, não tem necessidade de barreira. É estranho que o Gojo não saiba disso, embora eu acho que ele sabe, porque o que vai acontecer é o seguinte, como os dois acertos garantidos foram igualados e anulados, quem sofrer ali um dano entre eles, ou seja, o que meter a porrada um no outro ali naquele momento, vai se sobressair na sua expansão e com isso o que desmoronar ali no seu domínio terá o acerto garantido de volta. Então eles estão igualados, então vamos falar assim, o Gojo deu um tapa no Sukuna, o Sukuna levou um dano, então o Sukuna logicamente vai sofrer o efeito da expansão de domínio do Gojo. A mesma coisa serve para o Gojo e é o que vai acontecer, porque o pessoal ali eles ficam desesperados, porque o domínio do Gojo necessita de uma barreira. E é então que o pessoal fala, meu Deus, não tô acreditando o que está acontecendo, porque ao redor da própria barreira do Gojo, a expansão de domínio do Sukuna, como foi dito antes, ela não precisa de barreira. Então ela se ativa além da barreira e ataca de fora para dentro, quebrando a barreira do Gojo e assim quebrando o domínio inato dele. Quebrando a sua expansão, ele simplesmente é cortado no pescoço e ali finaliza o capítulo. Com uma nota do editor bem tendenciosa, né, falando que o domínio do mais forte é quebrado, que o intocável foi tocado e tudo. E bom, gente, o que acontece é o seguinte, conforme visto ali na luta do Mahito, Nanami e do Itadori, a barreira, quando ela é formada, ela é muito forte dentro, ela serve como uma prisão para aprisionar o seu adversário, atingir ele, matar ele e acabou. Só que o que acontece? A barreira, quanto mais ela é bem feita por dentro, para que a pessoa que esteja dentro não fuja, por fora ela é mais fraca. Mais fraca dessa forma, qualquer ataque de fora quebra essa barreira. E a gente sabe que quando se quebra uma barreira, o domínio da pessoa é desfeito, porque o voto é que a barreira não se quebre, que ela não tenha partições ali nela, para que ela possa ter o efeito de acerto garantido, entende? Então, graças a isso e graças à expansão do Sukuna, que não precisa de uma barreira, por isso ele consegue atingir finalmente o Gojo. Afinal, agora o Gojo está dentro da expansão de domínio do Sukuna, porque ela venceu. Não por ser a mais forte, não por ser a mais refinada, mas sim por ser trabalhada diferente das outras expansões, porque ela é uma expansão aberta, ela não precisa ali de uma barreira para ser formulada. Acredito que até por isso o Sukuna está usando o Mizushi contra o Gojo. E aí vai a explicação para vocês, né? Já expliquei como que funciona isso exatamente, papapá, mostrando que a expansão do Sukuna ela se iguala à do Gojo, a única diferença é que ela tem esse cheat de atingir por fora, e só se o Gojo ele tivesse uma expansão assim como a do Sukuna, que se expande sem barreira, elas poderiam se igualar novamente, deixando assim com que os dois lutassem apenas na porradinha, porque não teria acerto garantido.
E a quantidade de energia amaldiçoada só vai fazer efeito no caso deles utilizarem várias e várias vezes. Numa batalha de resistência, o Sukuna com certeza venceria o Gojo. Por isso que o Gojo ele precisa ser mais inteligente, mais eficiente no uso de energia amaldiçoada e de suas estratégias. E agora vamos lá. Como o Gojo vai sobreviver? Porque ele vai sobreviver, a luta não acabou. Não se desesperem, fãs de Gojo. Também não se desesperem, fãs do Sukuna. Não fiquem emocionados. Vamos trabalhar Jujutsu Kaisen de uma forma um pouquinho mais fiel e menos tipo... né, ficando doidão aí, tá? E bom, é o seguinte, gente, simplesmente amplificação de domínio, feitiço de reversão. Bom, primeira coisa que nós temos que falar, gente, ele cortou ali no pescoço. Ao que parece que ele cortou realmente o pescoço de uma vez. Mas se você perceber, aqui o corte, ele inicia bem fraquinho e ele vai aumentando conforme vai passando. É óbvio que sangrou? Óbvio que sangrou. Porém, a energia amaldiçoada de reversão, ela está diretamente ligada na cabeça. Dessa forma, o Gojo ainda pode se recuperar porque ele se recupera fácil. Assim como ele fez contra o Toji e principalmente porque ele está constantemente renovando o seu cérebro para a utilização dos 6 olhos sem que ele obtenha fadiga. Então, para ele não obter fadiga, ele utiliza constantemente o feitiço de reversão. Se ele está usando sempre constantemente na sua cabeça para poder utilizar os 6 olhos sem se cansar, renovando sempre o seu cérebro, porque isso está diretamente no mangá e também no fanbook, tá? Não tô tirando isso da bunda. Isso faz com que ele consiga se curar desse corte e logo no capítulo que vem, sim, ele vai mostrar mais uma vez que ele vai conseguir escapar ali dos cortes do Sukuna, talvez levando um corte ou outro, até porque o acerto garantido agora é garantido de verdade, só que depois dele se recuperar, para evitar e neutralizar a expansão do Sukuna, ele vai utilizar a mesma coisa que o Sukuna fez anteriormente, a amplificação de domínio. O domínio simples que é um pouco mais avançado, ou seja, neutralizando alguns golpes do Sukuna, porque não dá para neutralizar todos, mas ele vai conseguir lidar com aquilo, podendo até mesmo, durante esse tempo, enquanto ele está se mantendo com a amplificação de domínio, passando um tempinho para tirar a exaustão, porque toda vez que você expande um domínio e você fecha o domínio, acabou o domínio, derrotei aqui o adversário ou alguma coisa assim, eu fico sem poder utilizar a minha técnica inata por um tempo. A técnica, não a energia amaldiçoada. Então ele pode utilizar feitiços de reversão, entre outras coisas, como até mesmo o Kokusen, que é o Black Flash, porque eles não dependem de técnica amaldiçoada, eles são habilidades. Dessa forma, ele tem como se livrar, neutralizar ali os cortes do Sukuna, sim, embora sejam vários cortes, a gente sabe que é algo absurdo, mas o Gojo também é um cara absurdo, também é um cara mega forte. E eu duvido que ele não tenha percebido tudo que o Sukuna estava fazendo, e talvez nesse momento que ele foi cortado, ele tenha aprendido mais uma coisa, assim como ele aprendeu contra o Toji, e a nossa luta vai continuar normal. Então, amplificação de domínio será utilizada e feitiço de reversão, porque ele está sempre, constantemente, é dito isso no próprio fanbook, ele está constantemente utilizando feitiço de reversão. Então, a partir do momento que ele foi cortado, ele já estava usando. Então, pum, ele consegue ali se regenerar e salvar daquilo. Resta saber se ele vai conseguir se livrar com a amplificação de domínio, que pode neutralizar a técnica amaldiçoada do adversário, fazendo com que ele ganhe um tempo para ativar novamente o seu domínio, só que dessa vez, uma expansão sem barreira, aprendendo da mesma forma que ele viu ali o Sukuna fazendo, porque até então o Gojo não tinha encarado nenhuma pessoa com expansão de domínio sem barreira, e com isso a nossa batalha vai ficar novamente mais insana possível. E bom, aqui eu vou dizer uma teoria que eu tô imaginando, porque eu acho que o Gojo no final ele vai acabar morrendo, só que o Sukuna vai ficar fadigado. É nesse momento que eu acredito que o Gojo ele vai ser derrotado no final, e ou eles dois vão morrer e tal, mas eu acredito que ele vai ser derrotado no final, e o próximo a enfrentar o Sukuna vai ser o Hajime, que vai lá correndo para utilizar sua técnica, aproveitar que o Sukuna tá mais fraco, eu acho, e aí depois o Hajime morre pelas mãos do Sukuna, e depois o povo vai continuar ali lutando contra o Kenjaku, que vai aparecer em breve. Pelo menos é isso que eu imagino, tá? Gostaria da opinião de vocês aí embaixo. Aqui eu trouxe uma teoria, algumas explicações. E, bom, é isso, gente. Acredito que eu consegui passar tudo aqui que eu queria explicar. Se vocês tiverem alguma dúvida, bota aí nos comentários. Se vocês acham que eu errei em alguma coisa, embora eu acho que eu não errei porque eu me baseei bastante no fanbook. Tava lendo ele aqui agora e tava lendo também os capítulos, relendo os capítulos com a ajuda do Matheus também, que trouxe lá umas paradas muito legais no grupo do Jujutsu Kaisen BR.
do Bruno também, todo mundo. Eu sempre leio tudo que vocês postam, tá bom? Bom, de toda forma, não se esqueçam, exaustão de expansão de domínio não é exaustão de fadiga, é exaustão para utilizar técnica amaldiçoada, tá bom? É isso, Mano Joe tá vazando, até uma próxima. Valeu, Hellfang, por ter dado esse toque lá pra mim. Fui!